é o Jornal Panorama, você que está ligadinho aqui no nosso YouTube. Eu sou a Juliana Carvalho, estou aqui para mais uma entrevista e eu lembro você que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube do Televisão Panorama, através do nosso site, jornalpanoraminas.com.br. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a chance. Se inscreve lá, Televisão Panorama, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Jornal Panorama. E hoje a gente recebe aqui o Dr. Adailton Gomes, ele que é advogado e consultor da Liz Gomes Assessoria Legislativa, e ele vai conversar conosco nessa quinta-feira sobre um importante momento que tem ocorrido, nas prefeituras de todo o país, pessoal, que é a transição de mandato. O doutor Adailton vai explicar para a gente o que é esse processo, a conclusão do processo eleitoral e essa preparação de prefeitos e vereadores eleitos, como que se dá nessa mudança de gestão. Doutor Adailton, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, obrigada por ter aceito esse convite, de vir aqui explicar para os nossos espectadores, para os gestores também que acompanham o Jornal Panorama, a importância desse momento. Juliana, eu que agradeço o convite de estar aqui novamente, poder falar de mais um tema de interesse da administração pública, que é o nosso foco de trabalho no âmbito municipal. Então é um prazer poder estar aqui e tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas, desse momento importante, que é a transição de mandato. Nós passamos por todo o processo eleitoral, temos em alguns casos, mas que encerrado esse encerramento, nós podemos, para efeito de transição, nós consideramos a divulgação do resultado da eleição. A partir dessa divulgação, já é o momento de começar a transição do mandato, em que os prefeitos eleitos, principalmente, estão envolvidos nesse momento. Certo. E para a gente já começar, eu sempre brinco aqui, vamos começar do começo, doutora Adailton. Afinal de contas, o que é esse processo de transição de mandato? Pois é, a transição é um processo de preparação para a passagem do poder, de uma gestão para outra, que envolve aí um levantamento de informações, envolve a preparação do prefeito eleito, da sua equipe, para as primeiras medidas que vão ser tomadas. Ou seja, para que não haja improvisos, para que seja minimamente planejado o início do governo, que não haja transtornos, dificuldades nos primeiros dias, semanas da administração, é que se faz esse processo. Certo. É a famosa passagem de bastão. Exatamente. O prefeito que está no poder, o atual prefeito, passa esse bastão para o novo, e é necessário que esse novo gestor saiba, doutor, o que está acontecendo dentro da administração, o que está acontecendo dentro da prefeitura, por isso que é importante nesse momento dessa transição. Sim. E esse processo, doutora Adailton, ele é obrigatório? Tem lei que trata disso? Diga pra gente. Sim, nós podemos dizer sim que é obrigatório. Primeiro, dentro dos próprios princípios da Constituição, que traz a questão do planejamento, a questão da continuidade do serviço público, e existem leis. Nós temos uma lei federal, por exemplo, de 2002, a Lei 10.609, que criou pela primeira vez formalmente esse Instituto da Transição de Mandato. Em princípio, essa lei ela é focada na administração federal, a transição do mandato de presidente da República. Só que, a partir daquele momento, ela serviu de para que os estados, os municípios, também regulamentassem esse processo de transição. Então, em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos, em 2008, uma emenda à Constituição do Estado que oficializou e tornou obrigatório o processo de transição nos municípios. E em 2011, uma lei estadual que se aplica ao governo estadual e aos municipais também, reproduzindo em linhas gerais aquela lei federal lá de 2002, dizendo como os municípios devem tocar essa transição. Eu vou até citar aqui alguns trechos dessa lei para deixar bem marcado essa obrigatoriedade. Essa lei dispõe especificamente, falando aqui da lei, tanto da federal quanto da estadual, sobre a instituição de uma equipe de transição de um candidato eleito para a chefia do Poder Executivo,
Ela diz que é direito do candidato eleito formar a equipe, a comissão de transição. Ela diz que esse processo de transição tem dois objetivos básicos, como eu adiantei, que é, primeiro, permitir o prefeito eleito se inteirar do funcionamento dos órgãos da administração e preparar os atos que vão ser editados imediatamente após a posse. Isso está expresso na lei. Diz também que a equipe de transição tem pleno acesso às informações dos projetos de governo e que os titulares dos órgãos da administração, os titulares atuais, são obrigados a fornecer as informações citadas pela comissão de transição. Então, tudo isso é lei. Isso não depende da vontade do atual gestor de querer ou não fazer. Isso está na lei. E algumas, independente disso, já se aplicam aos municípios, mas algumas leis orgânicas municipais também passaram, a partir de 2011, a incorporar esses mecanismos de transição. Nós, inclusive, na Luiz Gomes, todos os processos que nós fazemos de revisão de lei orgânica, nós acrescentamos também essa regra para reiterar a obrigatoriedade e a necessidade. Então, a partir dessas leis que o doutor Adailton explicou aqui para a gente, citou, a gente vê a importância desse processo, doutor Adailton? Não é nem uma... Eu sempre foco aqui nessas entrevistas, quando a gente fala de poder executivo, de poder legislativo, eu sempre trago a importância do povo, do cidadão. Porque a gente não está falando aqui de prefeito, de vereador, de prefeitura, a gente está falando do povo. Doutora Adailton, como esse processo é importante sim para o gestor que está entrando, para a equipe que vai assumir, mas também para a continuidade do trabalho para a população. Exatamente. Nós temos que uma gestão pública, ela não é, digamos, uma entrega discricionária da prefeitura para a posse de um prefeito. O prefeito é só um gestor, que tem mandato de planos, terminou, vem outro gestor, mas a administração é uma só. A administração tem que ter continuidade. E o destinatário final e maior é a sociedade, é a população. Os serviços públicos, eles têm que permanecer em funcionamento. E para garantir esse funcionamento regular, que não tem uma intenção, ou um transtorno no meio do caminho, é importante esse processo de esclarecimento do futuro gestor sobre a situação da administração e sobre as bases que ele vai ter para tomar as primeiras medidas e implementar o seu plano de governo. Exatamente. E, doutora Adailton, os prefeitos eleitos vão ser diplomados aí em breve pela Justiça Eleitoral, já é nesse mês de dezembro. Até dia 19 de dezembro. Isso, então daqui a pouquinho já começam as diplomações pela Justiça Eleitoral, mas assim, essa transição já pode ser iniciada antes dessa diplomação, ou esperar ser diplomado? Como que é esse processo? Sim, sem dúvida já pode começar, já deveria ter começado, muitas cidades já estão com esse processo de andamento, a partir da divulgação do resultado da eleição. Basicamente, no dia seguinte à eleição, poderia iniciar esse processo. Na segunda-feira, então, ali, o pessoal já podia ir lá na prefeitura. Porque ali já a Justiça Eleitoral já oficializou o resultado. A diplomação é um ato simbólico, que finaliza o processo eleitoral, mas basicamente ela vem ratificar o resultado da eleição. Então, o momento de se iniciar é após a eleição, meados de outubro, isso já deveria estar em andamento e vai até 31 de dezembro. Certo. Então, você aí fica de olho na sua cidade, se o seu candidato foi eleito, se na sua cidade vai haver essa mudança de gestor, se já está acontecendo esse processo, porque já pode acontecer, já deveria estar acontecendo esse processo de transição. E, doutor Adailton, quem que tem que tomar essa iniciativa? É o prefeito que está saindo, que tem que chamar o candidato que foi eleito? Sou eu que fui eleita, que tem que bater na porta da prefeitura? Como que funciona? Então, a iniciativa geralmente é do prefeito eleito, que é o maior interessado em obter essas informações. Então, ele vai apresentar ofício, um requerimento ao prefeito atual, informando essa disposição de criar o processo, começar o processo de transição. Nesse mesmo ato, ele pode já indicar a sua equipe, ou pelo menos o coordenador da equipe de transição, que é quem vai representá-lo, vai ter o direito, a prerrogativa de solicitar e receber as informações. Em algumas cidades, eventualmente, pode ser que o próprio prefeito eleito
tome a dianteira nesse processo. Mas, geralmente, ele delega, né, porque as atribuições são muitas, ele delega isso para um coordenador e outras pessoas, cada uma de uma área própria, para conduzir esse processo. E feito isso, o prefeito atual pode editar um decreto, uma portaria, criando a comissão de transição da administração atual. Ou seja, a administração atual vai indicar também as peças-chave, os funcionários que vão colaborar nessa transição para interagir com a equipe do eleito. Então não são assim propriamente os prefeitos, né? Tanto o atual quanto o eleito, que conversam entre si, não necessariamente são eles. Não, geralmente, dificilmente isso acontece, porque o prefeito ele é o gestor maior, mas ele não tem o domínio de todos os detalhes, de informações. Então, isso é delegado para os seus representantes, para a sua equipe, que vão interagir. É claro que o diálogo é essencial. E o diálogo começa pelos dois prefeitos, o atual e o futuro. Né? Eles vão dar as diretrizes do trabalho. E outra coisa também importante, que também não é feito de boca, né? Vamos falar assim, né, doutora? É tudo tratado, né? Através de um requerimento, né, que o senhor falou? É um requerimento, um ofício, né, solicitando isso, e a partir daí, a equipe do prefeito eleito, através do coordenador, vai começar a solicitar, mediante requerimento, as informações, os documentos que ela necessita analisar para posicionar esse prefeito eleito. Então, o coordenador requer por escrito a equipe da administração atual o fornecimento desses documentos. Tudo por escrito para ficar bem registrado em caso de alguma resistência, né? É uma prevenção, uma precaução para essa equipe do prefeito eleito. Certo. E qual a importância? A gente já falou aqui, mas vamos frisar mais uma vez, doutora Dailton, a importância desse processo de transição, tanto para a prefeitura, né, para a continuidade do trabalho, para o prefeito que está chegando, para o prefeito que está saindo também, né? Qual que é a importância desse processo? A importância maior, como eu disse, é a continuidade do serviço público, né? Para que nós temos aquele ditado do trocar o pneu com o carro andando, né? Só que, ou seja, o carro não pode parar depois que o prefeito tomar posse. Peraí, eu vou colocar uma carga, vou tirar, vou colocar. Não, a coisa tem que ser com a administração funcionando. E para isso, o atual prefeito precisa dessas informações, precisa dessas informações com antecedência, para que a partir do dia 1º de janeiro, ele e a sua equipe, seus secretários, já saibam os focos onde eles têm que agir, né? Onde eles podem fazer. Certo. Outra coisa também é iniciar o mandato do futuro prefeito com segurança. Ele vai assumir uma administração já sabendo o estado da administração que ele vai encontrar. Né? Não vai ser pego de surpresa por eventuais problemas, por falta de recurso, por contratos que estão andando. Então ele vai estar preparado para assumir. E com base nisso também fazer um alinhamento entre a realidade da administração e o plano de governo do futuro prefeito. Ou seja, essa ponte, né? Como é que nós vamos fazer? Não se faz, geralmente, os principais planos de governo não são grandes inovações, são aperfeiçoamentos do que já existe. Então, eu preciso saber bem, conhecer bem o que existe, para decidir como vai ser implementado isso. Certo. E o senhor comentou, né, que os prefeitos, né, tanto o atual quanto o futuro, eles né, escolhem pessoas, né, da sua confiança e vão fazer parte da sua equipe para integrarem essa comissão. Quantas pessoas normalmente fazem parte dessa equipe? Tem limite? Não, esse é um ponto em que a lei não especifica, a lei não detalha, né? Não existe um limite e nem pode ser imposto um limite. Da parte do prefeito eleito, ele vai dar tantos quantos ele queira, e deixe claro que tenha pessoas já disponíveis ou secretários, assessores já escolhidos,